convido você a acompanhar mais uma história especial. Se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, nos ajude que o YouTube entregue nosso material, porque toda semana a gente traz um episódio inédito que pode inspirar a sua vida. Afinal de contas, são histórias inéditas de gente de muita luta, de muita coragem, que tem muita coisa boa para falar. Quem eu trago para você hoje é uma brasileira da melhor cidade do Brasil, São Paulo, Guarulhos. Ela vive aqui há 10 anos e lá ela começou a trabalhar muito cedo. Ela foi se especializar, ela trabalhou numa companhia de aviação por muitos anos e veio fazer um testezinho breve aqui de um mês só. Já se passaram 10 anos. Hoje ela é casada há 8 anos, ela tem um filho lindo de 4 e quando ela chegou aqui, ela trabalhou em padaria, ela foi limpar a casa, ela foi trabalhar em bar, inclusive contou uma particularidade dela. Muitas vezes ela só tomava banho, gente, da cabeça para baixo, do pescoço para baixo, desculpe. Por quê? Para poupar a maquiagem para o próximo trabalho. Não tinha tempo de fazer uma nova maquiagem. E hoje aqui ela tem um spa, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela pra gente. É linda, eu tenho certeza que pode virar uma chavezinha aí na sua vida de que tudo é possível. Bem-vinda, Lari! Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Já até me emocionei. A sua história, Lari, a sua história, né? E é por isso que a gente convida as pessoas aqui, para elas abrirem o coração. Claro, nosso tempo é curto, não dá para falar sobre tudo, mas o pouco que você fala já inspira pessoas. É verdade. Né? A sua feliz. trajetória, você olhar para trás, da onde você veio e cada passo que você tem dado, isso vale a pena, né? Essa percepção do seu próprio progresso. Com certeza. Né? Eu não falei também, mas hoje ela tem o privilégio de viver pertinho da mãe dela. Ela conseguiu trazer a mãe dela, que é uma rede de apoio que faz toda a diferença na vida da gente, né? Principalmente quando a gente tem filho. Então, mas nem sempre foi fácil e ela vai contar um pouquinho pra gente. Vou contar. Tá emocionada? Tô muito emocionada e tô muito feliz. Você pode ficar um pouquinho nervosa, mas daqui a pouco você vai ver que não tem nada a ver, a gente vai bater naquele papo, igual a gente tava lá no café, que o Costa Café fez questão de servir pra gente hoje, mais uma vez. Maravilhoso. Tava impecável, não tava? Tudo tão gostoso, fresquinho. Tinha um bolinho de aipim que a plateia falou, gente, que bolo é esse? Obrigada, plateia, de estar aqui com a gente hoje, né? Vamos lá, tá feliz então? Já podemos? Podemos. Então, vamos lá. Sua história começa com você ainda muito menina. Ali em São Paulo? Foi ali que você começou a traçar ali seus primeiros passos. Tudo começou quando você era muito jovem. Comecei a trabalhar cedo para ajudar em casa, assim. Na verdade... Para sobreviver, né? Eu tinha minha vontade de ter um tênisinho, de ter uma calça e não tinha como, meus pais não tinham como. Então, eu comecei a trabalhar cedo para ter essa independência, de ter as minhas coisas, né? Porque eu tinha na minha cabeça que... Quando eu dependesse de mim mesma, eu não passaria mais vontade de algumas coisas que... Minha mãe fez tudo o que pôde, até onde pôde. Mas a gente tem sonho, né? Ai, queria uma bolsa. E nada de marca, não. Mas assim, queria uma bolsinha melhor pra ir pra escola. Um pouquinho de dignidade, né? Um tênis. Eu lembro que o meu primeiro salário, eu comprei um tênis. Eu ganhava R$120. E aí, no segundo, eu dividi, comprei uma calça e uma camiseta. E foi indo. Vamos só fazer uma comparação aqui, Má. Você com um salário, né? Você pegou parte desse salário e comprou um tênis de R$120. Mas isso não era todo o seu salário? Ou era quase? Não, no meu primeiro trabalho era R$120 de salário. Agora você tenta ir comprar, tudo bem que seja um pouco mais de 120 um tênis, você compra uma Havaiana. Nossa. Como as coisas vão mudando, né? Muito. Mas era muito difícil também naquela época, né? Era difícil. E aí, trabalhando assim, eu conseguia... Eu lembro que eu colocava Não sei nem se tem hoje em dia, mas aquele cartãozinho que você colocava no ônibus pra ir pra escola. Bilhete eletrônico. Que já não precisava a minha mãe pagar isso pra mim. Na nossa época era um papelzinho, era um passe, né? Chamava passe. Vinha numa cartelona, a gente saía destacando, era uma alegria ver aquele bolinho de passe. Trocava por hot dog, por tudo que era coisa. E você já era mais moderna, você já veio com um bilhetinho eletrônico, era um né? cartãozinho. E aí... E daí, eu sempre almejava mais, né? Aí, se eu consegui depois um trabalho que era 200, eu mudava para de 200. E aí, fui indo até que eu consegui entrar numa empresa melhor. Tá. E lá, eu fiquei por um bom tempo, até antes de vir para cá. Ganhava mais que o meu pai. Olha,
Mas Foi. aí você teve que estudar, né? Pra você... Eu me formei, eu fui Você pra faculdade. você investiu em você. Sim. Então, você não usou o seu salário pra comprar só tênis, né, Lari? Isso tem De que ficar forma... bem claro. Não, eu já fazia inglês. Minha mãe fazia questão de investir em estudo sempre que ela podia, ela investia em estudo. Então, minha mãe sempre pagou meu inglês. Na minha escola, eu tinha aula de espanhol, tanto que eu falo inglês e espanhol fluentemente. Eu falo 3 línguas. E sempre fui interessada em aprender línguas. Eu não falo muitas outras, mas eu sempre arranho alguma coisinha ou outra quando eu vou para algum lugar. Sim. Hoje em dia que eu posso ir para outros países também, eu gosto de aprender um pouquinho da cultura de lá. É. A língua de lá. Quando ela fala assim, a gente já conversou um pouquinho no café, ela não tá falando de uma família de classe média bem estruturada. Ela tá falando de uma família simples. Ela veio de uma família simples, de uma mãe que precisou batalhar muito e por muitos anos sozinha, inclusive. Então, isso é fruto realmente de muito trabalho, de determinação, de focar ali naquele objetivo, né? Então, não pensa que quem se prepara dessa maneira como ela fala, eu falo 3 línguas, rico é assim mesmo. Não tem nada de riqueza, não. Tem sabedoria diferente, né? Porque, pra mim, assim, o estudo, o que a gente aprende, ninguém vai tirar. O que eu aprendi Você não falou tem uma como você frase tirar. boa, eu quero aí, pode falar. É aprender pra não depender. Então, o que eu puder aprender. Mas você não vai usar isso, mas eu gosto de saber disso. Eu fico frustrada quando alguém me pergunta um assunto que foge um pouco de mim, que eu não sei. Eu falo, não, eu preciso pesquisar isso. E que Como é que eu você não vai sei depender isso? de outra pessoa. Como é que eu não sei isso? Eu preciso saber isso. Então, eu me cobro bastante. Eu não preciso que ninguém me cobre. Eu tô sempre me cobrando pra ser melhor comigo. Eu não tenho competição com ninguém. Inclusive, eu quero que todos cresçam. Seu ego é só pra você, Todos né? cresçam, mas eu fico frustrada quando eu não sei algum assunto. Sim. Eu preciso pesquisar, eu preciso saber, eu preciso ser boa naquilo. Tá. E sempre foi assim. Que bom. Eu acho que desde pequena você pegou esse lance de tipo assim, tenho que sobreviver, tenho que ir atrás do meu. Eu tenho que, por mim mesma, ter conhecimento sobre isso. Eu não posso ficar refém de ninguém, eu não posso depender de ninguém. Eu falo que eu já passei muita vontade, então hoje eu não me permito. Obviamente, a gente sendo realista, né? Então, das coisas que são possíveis, eu não me permito passar essa vontade. O que depende pra eu ter isso? É trabalho? Então vai ter que ter trabalho. Hoje em dia eu não aceito mais passar vontade. Se depende de mim, eu vou atrás. Você já aprendeu o caminho, né? Você já aprendeu o caminho. Né? Eu gosto de conquistar. E é correndo atrás, esse realmente é o segredo. Aprender pra não depender. Totalmente. Que legal, que legal. E aí você entra nessa companhia aérea, fica por muito tempo. Quando tem esse estalo de falar assim, vou ali nos Estados Unidos passar um mês. Olha que coisa, eu nunca tive o sonho de morar aqui. Nunca imaginei. Eu fui saber que existia Disney. Eu tinha uns 7 anos pra mais. Eu vi numa fita cassete, um parque, e eu fiquei, o que é isso? E depois de Era um tempo, montão distante, né, Lara? Pra mim existia a minha rua, a rua de cima e a rua de baixo. Era isso que existia pra mim. E até onde eu podia ir, que minha mãe falava, você só pode até ali onde eu vejo. Até a casinha ali. Então, não tinha essas coisas, né? Hoje em dia, se tiver uma criança com 3 anos, fala, eu quero ir pra Disney, eu quero ir pra Águas de não sei aonde. Não tinha. Então, eu foquei no que eu acreditei que pudesse ser um progresso. Falei, não, eu preciso melhorar o meu inglês. Eu já falava inglês, já tinha uma comunicação. Falei, não, eu quero mais, porque eu acredito que isso vai me levar em outros patamares na minha área. Aí vim pra cá, primeiro mês, você fica, gente, que lugar incrível, tudo é lindo. Você disse que alugou um lugar pra ficar? Aluguei um lugar. Foi o quê? Um hotel? Não, aluguei um quarto. Tipo um Airbnb? Isso. Tá. Tem muitos americanos que já fazem locação direto com escolas, coisas assim. Então, eu vim certinho, fiquei lá em Fort Lauderdale, na casa de uma americana, falava pouco inglês. Na verdade, eu achava que falava muito mais do que eu falava. Que quando você chega aqui, você fala, epa, acho que eu não falo tão bem assim. Você tinha mais teoria do que prática, né? Então. E aí, eu fiquei lá, fui vendo as coisas, fui aprender inglês, estudei inglês nesse um mês. Achei tudo incrível, tudo muito fácil. Parece que é tudo tão fácil, um mês. E aí, eu falei, não, é isso, cara. Eu vou voltar lá, vou melhorar meu inglês. E com 1 ano eu volto. 1 ano eu venho embora, já tá bom. Aí, quando dá 1 ano, você fala, não, mas acho que o meu inglês não tá bom ainda o suficiente. Acho que eu vou ficar mais um tempinho. E quando você vê, você já tá aqui há muito tempo. São 10 anos. Só 10 anos, gente. Passou muito rápido. Até hoje eu fico, gente, o que eu fiz em 10 anos? Tá. Terminando esse um mês, o que você fez? Você voltou pro Brasil? Eu voltei. Tá. E aí, eu conversei com o lugar que eu trabalhava, pedi para que eles me desligassem. Foi bem tranquilo, eles me desligaram. E aí, eu apliquei para o visto de estudante. Eu vim como estudante.
E deu tudo muito certo. Aí cheguei, tinha um tempo previsto para eu estudar. E estudei esse tempo, me dedicava muito pro inglês. Aí era assim, tinha que estudar inglês, tinha que trabalhar de dia, trabalhar de noite, trabalhar na folga. Eu trabalhava 7 dias por semana. Eu não tinha dias de folga. Eu tinha, às vezes, algumas horas. Foi quando eu te falei que o meu banho era do pescoço para baixo, porque como era um trabalho que eu tinha que correr para um lugar, correr para o outro, então para poupar a maquiagem, para poupar tempo e chegar no horário, que eu odeio não ser pontual. Eu Verdade, tenho que gente. ser- Ela foi bem pontual hoje. Eu tenho que ser pontual. Então, é uma das minhas virtudes. E aí, pra não chegar atrasada, então eu... Mas eu ia, mas eu trabalhava. É, a gente fala rindo, né? Ah, tomava banho do pescoço para baixo para poupar maquiagem porque não tinha tempo de fazer uma nova. Mas se você parar realmente para pensar, você não tinha tempo para você, né? Eu não tinha. Eu não tinha. Tanto que as minhas amigas daquela época, elas falavam, vamos andar de barco amanhã? E eu ficava, não posso, eu preciso trabalhar. Não, mas um dia só. E eu ficava, mas esse um dia vai me faltar. Porque eu sempre, era por mim mesma. Então, eu pagava o quarto, o inglês, eu pagava o celular, o meu carro, o insurance do carro, que eu vim pra cá mais nova, então era bem Seguro caro. do carro para quem é Nossa, mais nova é a caro, primeira né? carteira e o primeiro carro era muito Você caro. tirou sua carteira, sua primeira, você tinha quantos anos? Aqui, É. eu tinha 10 anos atrás, 21. Então, o seguro é muito mais alto. Era muito caro. Era muito caro. Eu lembro que eu pagava muito caro. Eu falava para as pessoas, como você paga tudo isso? E eu ficava, eu não sei, eu só sei que eu pago. E aí, trabalhava, morava num quarto, que eu não podia cozinhar nesse quarto. E então, eu logo não tinha como fazer comida. E a minha janta era bolacha salgada com manteiga. Por muito tempo. Por muito tempo. Eu ia na Dollar Tree, comprava uma bolacha que se chama Saltine, que eu não sei se tem mais. Tipo uma cream cracker, né? Isso. Tá. Era um pacote grande, assim, que vinha 4 plásticozinho com a bolacha dentro. Grande, assim. Aí eu ia num mercadinho brasileiro, que eu trabalhava lá, alguns part-times, e comprava a minha manteiga. E essa era a minha janta. Aí, o que eu fiz? Eu comprei um frigobar, que eu tenho ele até hoje. Tem um apeguinho nele, sabe? É um filho Ele quase, 10 anos. Ele tá velho, mas eu tenho... Faz mesversário dele até hoje? Ele tá no spa. Olha, ele tá que lá legal. velhinho, mas eu tenho um apego nele, que era a única coisa que eu tinha. No quarto das pessoas são mobiliados, né? Então lá eu colocava a minha manteiga e aquilo foi minha janta por muito tempo. Bolacha, água e sal com manteiga e água pra encher. Mesmo trabalhando em restaurante. Porque os donos Às vezes não tem deixavam. gente que pensa que se trabalha em restaurante, pode comer de tudo, pode pegar o menu lá e falar, hoje eu quero isso. Não, não é assim. Não. Tem restaurante que, inclusive, é tudo contadinho, né? Você errou Cobrava. alguma coisa, você que vai pagar, inclusive. Não é tudo à vontade, Não. assim, né? Então, quer dizer, você passava à vontade lá, mas quando você chegava em casa, a realidade era outra. Bolacha, água e sal, manteiguinha e muita água para estofar aquilo e você... Muitas, nossa, foram muitas vezes. E se acontecia de eu comprar a Marmitex durante o dia, mesmo ela sendo pequena, eu guardava um pouco para eu comer de noite. Tá. Porque... Ok, nessa correria, né, de estudar à noite, trabalhar, morar na casa de pessoas, em quartos. Há 10 anos atrás, você pagava quanto de aluguel? Só uma O curiosidade. quarto era 600. 10 anos atrás. 600. E você não tinha direito a nem cozinhar. Não. Eu fiz um chá uma vez, deixei um chazinho, eu tava com cólica. Fiz um chazinho, falei, vou tomar um chazinho, vou pro quarto. E ela chegou na hora e falou o que eu tava fazendo usando o fogão. Aí eu, não, eu vou limpar se sujei alguma coisa. É só ferver uma água que eu vou tomar um chá. E você se sente não pertencente, não é sua humilhada, casa. né? É humilhada, essa é a palavra, né? É. Porque você fritar um ovo, claro, você pode fazer uma lambança ali, né? Mas você esquentar uma água para fazer um chá é um pouquinho demais, né? Mas ok, as regras dela, né? E você aceitou isso. E aí, entre essa loucura toda de não poder fazer nenhum chá onde morava, nesses 2 anos, até você conhecer o seu marido, né? Porque você já 8 anos de casada, praticamente. Esses 2 anos, como foi, assim, essa loucura? O que a Lari fez para continuar nessa rotina de trabalho, de estudo, tem que fazer acontecer? Sempre estudei, sempre trabalhei, sempre gostei de estudar, sempre tava... Eu lembro que quando eu nem imaginava
cursar estética. Eu li a respeito, sempre ficava interessada em ler a respeito, em pesquisar creme, em pesquisar produto, em coisas do tipo. Eu não podia pagar para fazer uma limpeza de pele, então eu falava, não, eu preciso fazer com que eu tenho para cuidar da minha pele. Sempre fui acneica, então eu mesmo colocava água na bacia, eu colocava toalha em cima para tirar os cravinhos. E um dia eu fiquei, cara, é isso. Eu gosto disso. Eu acho que se um dia eu puder, eu vou estudar estética. E quando eu pude, a gente vai fazer 8 anos, então já tinha ali quase uns 3 anos. Casei, depois Você conheceu de um tempo, ele sim, aqui mesmo, nos tá? conhecemos aqui, Tá. casei. Depois de um tempo que afrouxou um pouquinho as coisas, né? Eu falei, cara, eu queria estudar isso. Eu acho Aí que eu você tenho vai aptidão. dividindo um pouco, né? Nossa. Aquilo com a outra pessoa, né? Acho que eu tenho aptidão para isso, eu gosto disso, eu quero cuidar das pessoas, eu quero deixar que as mulheres se sintam mais bonitas, eu gosto disso. E ele falou, não, vai, você tem tudo a ver. Aí comecei a estudar, uma coisinha ali, outra aqui, tudo focado na área da estética. Sei muita coisa da estética, não pratico todas, mas sei muito, gosto de saber, tenho que saber. E aí fui estudando. Atendi um pouco na minha casa, mas não me sentia à vontade. Na casa da gente, né? Às vezes a gente não sente muita vontade. Falei, não, enquanto eu não puder, de repente, ter alguma coisa, então eu vou ficar no bar mesmo. Porque era um extra ainda, que no bar eu tava. E aí, continuei no bar por muitos anos. E aí, um dia eu prometi pra mim. Eu falei, eu só vou sair daqui quando for o meu negócio. Não, eu vou ficar aqui até o dia que Deus quiser. E aí, aconteceu. Aconteceu, juntando ali, um lonzinho aqui. Tá. Essa realização de um sonho, né? Ela vem depois de que você tá casada, então. Sim. Porque alguém te apoiou, né? Apoiou Muito. os seus sonhos Sim. ali, quando você viu que era aquilo que você ia gostar de fazer, vou fazer esse sonho, então, se tornar real, né? E aí, do lado de alguém, parceiro, que apoiou isso. Sim. E aí, as coisas ficaram mais fáceis, Nossa, né? graças a Deus. Tá. Ele cuida das coisas da casa e aí geralmente não fica pesado pra mim, aí eu cuido das coisas da estética. Tá. Então, se não tivesse a ajuda dele, aconteceria, porque eu faço acontecer, mas talvez levaria mais tempo. Sim. Às vezes seria mais duro também, né? Não só o tempo. Não é fácil, né? Não,